desenvolvendo aqui essa palavra que a gente sempre está trazendo, né? As pessoas, elas leem a palavra de Deus, geralmente leem a Bíblia para o outro, não lê a Bíblia para si mesmo. Tá? A Bíblia é para ser lida para você, irmãos. A palavra de Deus. O Senhor Jesus olhou para os fariseus e disse assim, quando o apóstolo Paulo também, quando eles leem a palavra de Deus, eles têm uma cortina nos olhos. Essa cortina está nos olhos de muitas pessoas. Mas ele disse isso para os religiosos. Quando eles leem a palavra, eles estão cegos. Leem a palavra, mas como que uma celeuma, uma nuvem grossa, uma cortina impede deles compreenderem. Pragmatismo. A pessoa geralmente está lendo a palavra apontada para o outro. É uma espada de dois gumes. Esse texto aqui, trazido pelo nosso irmão Adelso, essa mensagem, é uma mensagem, olha só, coisa maravilhosa. E eu aqui ouvindo atenciosamente, o Espírito de dois homens, diga para os irmãos aí, meu filho, dois homens. Um tinha uma escada pequena e outro tinha uma escada grande. E aí o da escada grande olhava para o da escada pequena, isso foi me dado aqui agora, mas eu já falei sobre esse assunto aqui várias vezes. O da escada grande olhava para o da escada pequena e dizia assim, desse cara eu nunca vou precisar. Escada pequena dessa, hein? E aí eles foram subindo uma montanha, foram subindo várias etapas da vida, obstáculos. E aquele cara da escada grande ia botando a escada grande e ia subindo e olhava para o da escada pequena na dificuldade. Quando ele fazia o percurso em 1 hora de relógio, o da escada pequena fazia em 2. E ele disse, esse cara eu nunca preciso, sou bêbado, nunca dava a mão para ajudar. Chegou um certo determinado, no último degrau, na última etapa para ele chegar nos céus, a escada dele era grande demais. Não tinha como ele botar no batente, na ponta. Tinha que ser uma escada do mesmo tamanho do batente, na mesma bitola. E ele que vinha já a 10, 20 obstáculos ali, vencendo todos, achando que nunca ia precisar de ninguém, do camarada que vinha com uma escada pequena, quando ele chegou ali, ele viu que a escada dele era boa, era massa, era perfeita aos seus próprios olhos, mas que não tinha de forma alguma colocar aquela escada ali. E o carinha lá atrás, chegando, a passos lentos, mas firmes. E quando ele chega ali, que ele olha e diz assim, qual é o caso? Qual é o caso desse camarada veio aqui em vento em popa, saiu da frente de todo mundo e colocou a escada, não subiu ainda? Será que deu algum problema? Será que é algum engarrafamento? Será que quebrou o acesso? E ele vinha preocupado olhando, e o camarada lá parado, com a escada deitada, olhando para a escada. De repente ele viu a mão tocar. Dê licença rapidinho. Foi o que teve aí? Não, rapaz. Querendo olhar com um olhar de desdém, né? Uma escada boa não deu, até ali a ficha dele não tinha caído.
porque é preciso cair em si. E aí ele olha para a escada, diz, peraí, vamos tentar com essa aqui, rapaz, essa minha escada boa, muito calma, vamos ver aqui se dá para emendar uma escada com a outra. Vamos ver o que é que a gente... Ele meio... vai ver aí. Quando o cara botou a escada dele certinho, e ele, na hora de subir, ele disse, não, Jacqueline, pode ir, vá, você sempre esteve na frente aqui, vá. Ele ali subiu, chegou lá primeiro. E o último que subiu, chegou lá na hora, os últimos serão primeiros. É aquele que serve, é aquele que sempre está dando acesso a que o outro passe, que coma primeiro, que chegue primeiro. O ato de ser o último é de quem deixa outros passarem na frente. É o ato de servir. Então, esse texto que foi trazido, essa lição de moral, essa lição rica do fruto do Espírito, ético. O camarada entra no ônibus e o pensamento do velho homem é que ele vai se lascar. Eu estou com raiva desse cara aí. Desceu devagarzinho, vou deixar ele se arrebentar. Esse aí é o comportamento do homem natural. Eu não vou até ele, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E aí a gente vai enfeitando o presente com papel de presente, com as insígnias cristãs, né? As insígnias cristãs. Vamos colocando os papelzinhos, os bilhetinhos no papel de presente, enfeitando a boneca, o boneco, né? Uma roupa, uma coisa, um cabelo, um sapato bem engraxado para me apresentar bem no corpo de obreiros, uma sandália, uma roupa que se encaixe dentro daquele padrão, daquele modelo. E a gente vai sendo um evangélico, um religioso, e se perdendo no meio do caminho com as verdadeiras realidades do que é ser um Cristo aqui na Terra. Quer ser um discípulo. E aí lá na frente, você vai ver que você não chega sozinho. Né? Eu sempre tive muito cuidado com isso, pode acreditar. Muito cuidado. Muito cedo, lá lutando com o Evangelho, com a Palavra de Deus, lá nos meus 12 anos de idade, eu vi a mão de Deus me ensinando as coisas. Tem lição que chega e tirava, o cara ficava sem falta de ar, ficava com falta de ar. Dava falta de ar, coisa que bate dentro de você. Não, meu filho, pode 12, 13 anos de idade, escola, na diretoria ali sentado, esperando só bater a datilografia para receber o papel de expulsão da escola. E ali não tem jeito, e eu vi ali a misericórdia de um diretor olhar para mim ali, no rosto, da cor de um pano desse vermelho, aflição, psicológico abatido, e o cara chegar para ele dar mais uma oportunidade. Cara, você olhar assim e dizer, meu Deus, pulei uma fogueira, soltei uma montanha, e coisas desse tipo. E ali naquele momento você pode imaginar o camarada entra dentro de um carro, um conhecido dele, para o carro, meu Deus, venha. Aí aquela palavra que a misericórdia triunfa sobre o juízo, que o juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia. Olha só, você pode estar aqui, filho, mas se rebombinar a ficha, se rebombinar a fita da tua vida, talvez em um momento que você cometeu algo pior, quem te levantou talvez foi alguém que hoje esteja em uma situação difícil. Olha, e quem está caído hoje pode ser aquela pessoa que amanhã, que quando você cair, pode estar de pé para lhe estender a mão. A vida
é um rodopiar, e quem está embaixo hoje, amanhã pode estar em cima, e quem está em cima vai estar embaixo. A grande roda gigante. Então a gente vai aprendendo com essas coisas, amém? Tomando lições, se revestindo né? se revestindo do novo homem, abandonando o velho homem. As tendências genéticas humanas, as influências. É isso que faz uma comunidade combatida pelo diabo. Não é uma comunidade rica. Você pode imaginar a fúria do inimigo com esse lugar aqui? Porque quando eu vinha caminhando para cá, conversando com Deus, na jornada, eu vinha conversando com Deus dizendo assim, não é sobre se arrumar para abrir um galpão e manter uma estrutura. Né? Eu trabalhava, era gerente de empresa, e eu tinha responsabilidade por funcionários, e quando lá eu chegava, tudo tinha que estar tudo em ordem. Passava a mão no balcão da delicatessen, bem organizado, tudo no devido lugar. Vai sair uma fornada aí com 3.000 broa, vai sair uma fornada aí com 5.000 pacotes de 7 capas. Vai chegar aí agora, daqui a 10 horas, chega aí um caminhão com 3.000 quilos de farinha de trigo. Não, tem que ver como é que está o estoque de açúcar, tal, isso, aquilo, ó. Era só 16 anos de idade, e era um homem. E eu ia vendo, meu irmão, as realidades da vida, de chegar e abrir um comércio, está tudo organizado. Não é sobre vir aqui, manter uma placa, manter uma religião. Não faço parte de religião tal, não é sobre isso. Esses protocolos foram quebrados há 20 e poucos anos atrás. Ainda alguns querem viver dentro disso, porque não conseguem viver na liberdade de Cristo. Tem que ter uma canga, tem que ter um brio, porque não sabe administrar a liberdade que tem. A liberdade do outro é a liberdade do outro. Tem que respeitar a liberdade do outro. O cara gosta de machixe. Não, eu não gosto de machixe. Você gosta de quê? De giló. Giló é amargo, mas eu respeito. É bom. Eu não gosto de abóbora. Você gosta de quê? Beterraba não é meu forte, não. Aquele sabor agridoce dele. Você já pensou se Deus fizesse só beterraba? Você já pensou a multiforme graça de Deus? Quantos passarinhos tem? Quantas flores tem? Quantas frutas tem? Quantas raças tem? Né? Mas aí a gente quer tudo dentro da nossa bitola, na nossa hora, no nosso momento, que o outro tem que ser o que eu quero que o outro seja. A gente quer ser o Deus do outro, seria igual a Deus. Aí tem o tom de Jeanette Claire. Olha aqui, eu estou fazendo um filme, eu vou contratar a Delcy para fazer o papel principal de Durango Kid. A mocinha que vai casar com a Delcy vai ser aquela morena ali, da Capitã Florzinha. E aí eu vou fazendo uma peça teatral, um filme. Lá aí o camarada, na hora que vai fazer, que ele vai fazer as inscrições, né? Vai ter um filme, Gabriela Cravo e Canela, aí precisa do personagem, precisa do coadjuvante, precisa daquele que vai fazer o papel na feira, o feirante que vai passar ali, né? Que tem um papel para isso, né? Ele vai fazer o papel, o figurante. Não precisa de um cara forte aqui que passe com um caçoar, ó, Binho. Incrível Hulk ali, chama Binho ali, ele vem, é forte o braço. Não precisa de uma branquela, que tem a Adriana. Uma rosto de potira. Isso, precisa de uma índia. Ali, irmã Cris, se encaixa no papel de índia da tribo das bananeiras aqui, do Supiniquim. Tem outra índia também, chama ali Suede, tem traços. E aí eu vou fazendo da vida uma novela, um filme, e o meu alter ego ali vai dizendo quem é quem, irmãos. As Escrituras dizem que quem dá os dons é o Espírito Santo.
Rapaz, esse menino aqui vai dar para pastor. Ó, tem um jeito de pastor. Qual é o jeitinho dele? Que vai ser pastor. Parece, mas não é, meu filho. Isso aqui não é uma... E aí a gente vai entrando nisso, né? Aí vai se perdendo, o tempo vai passando, e depois passa 20, 30 anos, grandes amizades são destruídas, porque a gente quer do nosso jeito, nas nossas iniciativas, casamentos são destruídos. Depois que a pessoa tem um problema no coração, que, poxa, quanto tempo perdido, quanto tempo a gente brigou, agora que eu descobri o quanto você é importante para mim, mas não tem mais tempo. É um passeio que faz, que dá tudo para dar certo, é um piquenique, é uma coisa, é outra. E um momento uma coisa besta, mas você não trouxe o açúcar. Você, e aí, coisas mínimas, e a gente vai perdendo todo. Bruce Lee, uma vez, quando eu estudava artes marciais, ele disse uma coisa, que se eu mostro para você a lua, e eu aponto a lua para você, diz, olha a lua ali, e você olhar para a ponta do meu dedo, vai perder toda a glória da majestosa lua. Então, às vezes, alguém está lhe mostrando a glória de Deus, você está olhando. A mulher está entrando e quebrando um vaso de alabastro e tu está dizendo é uma prostituta. A sua conduta moral empretece o brilho do ouro que é Deus. A sua leitura, a sua tradução limitada, né? Aí você acha que não precisa de ninguém e é o cara que vai te salvar lá na frente. Você pode estar bem agora, mas você não sabe daqui a 10 anos, 5 anos. Quem sabe até o rio dele vai te salvar. Então a vida é assim, né? Vamos abrir a palavra de Deus em Tessalonicenses. São 9h50. Uma breve. E o capítulo, agora vamos, capítulo 2, o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Versículo de número 7. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 7, diz assim: porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Nós que não tivéssemos o direito de receber algo mais, porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, vimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Irmãos, esse texto que nós vamos desdobrar aqui nessa manhã, os irmãos vão compreender o que Deus quer falar conosco. Não é sobre trabalho, não é sobre comida, mas é sobre ser pesado. O que é ser pesado? Não é sobre fatores humanos, fatores espirituais. Existe um reality show que foi lançado pela BBC. Esse reality show, a BBC One, na Inglaterra, lançou, é uma franquia
que é o MasterChef. E lançaram na Grã-Bretanha. Nós conhecemos o modelo do MasterChef porque foi comprado essa franquia, esse programa, e tem o MasterChef Brasil. Eu particularmente gosto muito. É um programa inteligente, é um programa de culinária. Ali nós aprendemos muitas coisas. E eu observando o MasterChef, analisando aquele programa, algumas pessoas se propõem ali com dotes culinários, porque ali não é coisa para Mobral, não é coisa para comida caseira, ali precisa conhecer sabores, existe a ciência da nutrição, a ciência em todos os aspectos da vida humana, existe a ciência da culinária, da gastronomia. 4 juízes experts, reconhecidos 5 estrelas no mundo inteiro, irá avaliar aqueles profissionais que se apresentam para fazer uma boa comida. Eles estão ali, falam verdades duras, porque quem vem ali, vem porque é bom, ou acha que é bom. Vem para competir. E no mundo da competição, na cadeia alimentar, não tem pena. A águia come, engole o pinto. O gavião, o gavião carcará, a ave de rapina é cruel. Ela pega os filhotes. A vida exige isso. Foco, determinação. Não tem lugar. Calça de homem não dá em menino. Você veio aqui, você se apresentou ao programa, aqui tem 4 MasterChef, mestres de culinária, renomados. Não tem quebra-galho, aqui não tem negócio amargo dizer que é doce. Se não é bom, não é bom. É eliminado. Não tem pistolão, não tem mão na cabeça, porque isso vai pôr em jogo a minha capacidade, que eu lutei, que eu trabalhei, para poder ser reconhecido 5 estrelas em um mercado de alta competição que é a culinária. Ao te aprovar, ao facilitar para você, coisa que ele, como MasterChef, um jacan da vida, não recebeu. E lá na frente, quem foi que te aprovou? Não, foi Jacan. Vai destruir 50 anos que eu passei comendo cocô, comendo coisas amargas para chegar aqui e dar de graça a você, que vai pôr em risco e vai eliminar todas as minhas referências. Mas existe uma coisa no MasterChef. A crítica deles é dura, muitos choram. Mas são críticas verdadeiras, que não tem lugar para milindres, infantilidades. Ali ao lado está o carrasco, com o machado, esperando a hora de arrancar a sua cabeça. Não é uma escola que cria medrosos, que cria traumatizados, indecisos, que não se define, não tem tempo nem oportunidade para servir a 2 senhores. O amargo é amargo, o doce é doce, o santo é santo, o profano é profano. Não existe 2 pesos e 2 medidas. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Foste pesado na balança e foste achado em falta. As críticas são duras, mas verdadeiras
para formatar o caráter, a gramatura, a personalidade. Eu tinha 13 anos de idade e senti saudade do meu avô e fui visitar ele no armazém. Eu não sabia, o armazém estava em construção, em reforma. E os trabalhadores estavam lá compactando o imenso salão do armazém. Uns 5, 6 homens compactando meu avô, como chapéu 3X amazônico, couro de lebre. Conversava, olhando aquilo. E eu achei bonito. Mas mais do que bonito, eu disse, eu quero impressionar meu avô, não sei o que deu na minha cabeça. Eu disse, pô, eu vou ficar aqui olhando, eu vou dar uma força. Eu sempre fui disposto e fui. Meu avô, eu posso? Eu disse, vá, pegue, meu filho. Na hora que eu suspendi de vez, a madeira subiu, pegou aqui e saiu rasgando. Eu continuei. Como eu estou suando, quando eu passei a mão aqui, suando que eu passei a mão aqui, o braço saiu lavado de sangue. O trabalhador olhou e disse, sangue, aqui essa parte do rosto. E olhando para o meu avô, olhando para as pessoas, novo. Seu Zeca, seu neto ali, seu menino. É homem. Passa o pano aí, rapaz. Bora aí, continua o trabalho aí. Tomara que meu sangue saia todo, pensando que eu morra aqui pelo filho. Quando passa o pano, um risco. Uma pele. O caráter é forjado na luta. Se vence pulando obstáculos. Quando eu era jovem, eu comecei a ler. Um dia eu cheguei na biblioteca e lá eu vi um livro, uma doação de um livro. Quando eu abri a primeira página, estava escrito assim: o rio, para chegar ao mar, tem que vencer os obstáculos. Ele vai serpenteando. Ele vai contornando, sai. Onde é que nasce o Rio São Francisco? Lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Mas deságua aqui. Nasce no Centro-Oeste, deságua no Nordeste aqui, particularmente em Sergipe, lá na área da Barra de São Miguel. Você que reclama das dificuldades, você que reclama das lutas, você acha que você vai dormir amanhã e vai acordar santo. Não existe pilipimpim na obra de Deus. Aqui não é o canto da Xuxa que todo mundo canta. Hilari, o. Caráter é forjado com tapa na cara e dando outro. Se você não está preparado para ir para o céu ou não quer ir para lá, levante-se da cadeira e se retire. Aí fora tem muitos lugares, tem muitos encantadores de serpente aí fora. Cristo disse:
disse: aqui tem pão, tem peixe. Hoje não tem. Vocês vieram buscar isso aqui, hoje não tem pão e peixe. O que tem aqui é maravaia. A carne que tem aqui é minha, vem, arranca um pedaço aqui. Pão e peixe é o que a teologia da prosperidade quer te dar. Mentiras que vai roubar a sua alma. Mas em Cristo, que nunca foi enganado, ele diz que joio não se tira, porque o joio ajuda o trigo ao quê? A chegar à plena maturação em Cristo Jesus. Esse jovem que deu, na expressão do irmão Adelso, um tapa de luva, naquele momento foi um instrumento. Jesus sabia, desde o dia que escolheu, que Judas era um traidor. Em nenhum momento Jesus cambiou, alterou a sua personalidade de luz. Em nenhum momento fez vista grossa, deu café sem açúcar, deu um pão pela metade, porque esse vai ser o desgraçado que está com o diabo, vai entrar para me trair. Não. Aqui vieste, amigo, daqui para lá tem luz. Agora, de lá para cá, eu não respondo. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro. Você é bom ou você é mau? Jesus olha para os religiosos evangélicos daquela época e diz para eles: como vocês podem ser mal querer dar coisas boas? Daquilo que há dentro do coração do homem, isto ele dá. Limpa o interior do copo e o exterior estará limpo. No Masterchef, eles estão ali para criar naquelas pessoas personalidade profissional, ética. Por que você fez isso? Você não sabe que isso, mas aquilo? Sua postura, a apresentação do seu prato, a organização na cozinha. Eles estão olhando tudo, a técnica de cortar um tomate com a faca própria do tomate, de fazer um ovo francês, isso, aquilo. Eles estão ali, observando, porque eles passaram por uma escola sem piedade. Culinária, você não pode pegar um determinado alimento com 10 gramas de ouro para colocar em cima de um sorvete para um sheik da Arábia Saudita que vale 100 mil reais uma bola de ouro, uma bola de sorvete, e chegar aqui e botar uma porcaria dessa aqui. Não existe retroativo do tempo. Comida uma vez ruim, você pode colocar um caviar que custa 50 gramas, 10 mil, 20 mil reais. Aqui não é prova de teste. Aqui é preto no branco. Mas em Cristo, a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Caiu, levanta. Isso é a graça. As Escrituras Sagradas dizem que o homem duro, de dura cerviz, será quebrado, sem oportunidade de recuperação. Naquele dia, Deus quebrou, envergou o bambu até partir na vida de Adelso. Porque Deus já trabalha desde quando você nasceu. Você que não parou para ver isso. Os livramentos, as coisas que tinham tudo para dar certo e não deram. Pessoas que foram usadas por Deus para furar o pneu do carro, para lhe dar uma palavra e você sair de uma concentração.
de um emprego que alguém tomou o seu lugar com um falso registro, um falso currículo. E quando o homem não tem dentro dele o entendimento da soberania e do poder de Deus, blasfema e não agradece. É uma pessoa não grata. Mas existe uma coisa, irmão, no Masterchef. Existe uma coisa. E o que é, pastor? É que eles são de mão vazia e o programa dá tudo que eles precisam para produzir. Uma hora para escolher os alimentos, e eles vão lá dentro e encontram alimentos de primeira linha. Açúcar impalpável, gordura hidrogenada da gradina, que só em lojas especiais para fazer tipo um croissant. Os melhoradores de massa da Alcasa. Se vão pegar um presunto Parma, nada justifica esse sabor desse prato horroroso. É sério, meu amigo. Jesus colocou as armas na mesa. Vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, pão e vinho. Profeta Isaías. Efésios. Vinde e pegue o sapato para não furar os pés. Armaduras, capacetes, revestíveis das armaduras de Deus. Subiu o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens, mas não tem. Pede e não recebe porque pede mal. Pede para as vaidades. Pedi, pedida se vos há, mas não pede. A promessa para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe, a todos a quanto o Senhor chamar. Qual a justificativa desse alimento tão ruim? Qual a justificativa dessa inoperância? Na parábola dos 10 talentos, porventura, alguém ficou sem talento? Ele deu cada um segundo a sua capacidade louvável. Ou 10 talentos é o cara. Foi fiel, massa. Eu tenho 2 talentos. Fui fiel nos 2 talentos. No dia do galardão, tanto eu como ele recebe o mesmo tanto, porque cada um foi fiel naquilo que foi lhe dado de responsabilidade. E eu que tinha um talento enterrou, será tirado. As características, os traços, os indícios de que quando eu estou na mata, e a minha experiência me diz isso, já andando a 10, 15 quilômetros dentro de uma mata fechada, a garganta já seca, sem água, e de repente chega-se perto de um córrego, na mata, estou com sede, mas eu tenho que ter cuidado de beber aquela água. Se ela é uma água corrente, geralmente uma água ferruginosa, tem ferrugem sobre ela, pela nascente rica em óxido de ferro. Então tenho que ser um cara preparado, um sobrevivencialista. Então existe um indício dentro da mata para saber se eu posso beber aquela água. É algo chamado, um ser invertebrado, chamado aranha d'água. Um ser que fica com as patas na superfície da água e vai de um lado para o outro. E como eu vejo ela, eu digo, pode beber.
é a água mineral mais gélida e fria, oriunda da nascente das ricas matas atlânticas. E ali, se eu não tiver com a mão, não quiser pegar com a água, eu vou pegar uma folha e vou dobrar a folha e vou pegar a água e vou beber a água. São indícios, características que aquela água é pura e potável. Características. Grave bem essa palavra. Eu chego numa região seca e eu quero cavar uma cisterna, ou eu estou distante, olhando um platô, e eu quero descobrir se ali tem um brejo de água. Existe uma característica de uma planta chamada taboa. Onde ela tem água. De longe divisa a minha vista, 30, 40 quilômetros ou 10, onde eu posso enxergar, e lá eu vejo taboa, digo, ali tem uma guarda. Eu vejo pé de dendê, ali tem uma guarda. Eu vejo 2 tipos de planta. A umbaúba, embaúba ou umbaúba, são as mesmas plantas, diferem uma da outra apenas na folhagem. As folhas, umas são folhas que tem 3, são triangulares, as outras tem 4, da mesma família. Onde ela nasce, pode cavar, que tem poço de água, tem lençol freático. É um indício. São características. E quais são as características de quem tem comunhão com Deus? O apóstolo Paulo falou aqui sobre ser pesado, que ele tinha direitos, mas que ele queria dar exemplos para não ser pesado, para que todos imitassem ele. Mas não só nessa questão lá que era financeira, que era sobre alimento, sobre era explorar o outro irmão, mas ele fala que os irmãos estavam desordenados e Deus é ordem. Ele usou apenas esse texto e esse exemplo dos irmãos que andavam de casa em casa, que andavam dando trabalho, que andavam comendo a comida do outro, sem se preocupar também que o outro tem que trabalhar, e eles não trabalhavam, e Paulo disse, não quer trabalhar, também não queira comer, porque está sendo pesado, irmãos. Mas o foco desta palavra de Paulo era trazer uma ordem comportamental, mas aqui existe uma realidade, como em todas as palavras das epístolas, que tudo é trazido para o mundo espiritual, usando aquilo que nós vivemos, que é o nosso mundo físico. E ele fala sobre a questão das desordens, a questão de ser pesado, e o que é que isso tem tudo a ver. São características de quem tem comunhão com Deus, é de não ser um diabo para o outro, de não ser pedra de tropeço, de não ser impedimento na evolução de ninguém. É de ter a alma lisa, é de ser um ser translúcido, porque o ser opaco, você olha, você nunca vê o outro lado. É muita maquiagem, é muito acobertamento de realidades. Mas diante de Deus, todas as coisas estão patentes e nuas. Aquele Adelso marinheiro e seu amigo, o nome dele é Irlan, 2 marinheiros. Se recombinar a fita, 5, 3 anos atrás, antes desses acontecimentos que eclodiram, em um separamento havia uma comunhão. Como dizem por aí, havia uma mesa. Maravilha. Mas surgiu algo para aperfeiçoar a mesa, porque a mesa precisa ser aperfeiçoada. Enquanto o diabo entra dentro de para destruir a mesa, alguém ali está com um pedaço de pão dizendo, estou aqui, sendo que eu sempre fui com você. Era esse ato da tradição de estar à mesa, de que ao servir alguém era o mais alto escalão de honra que na tradição estava sendo dado.
estava sendo solícito. Você pode errar, mas eu sempre vou ser o mesmo. Eu sei quem é você e sempre soube. Tome aqui. Esse ato de ser quebrado é um ato muito mais importante, porque se não houvesse humildade na vida do irmão marinheiro que recebeu um tapa de luva, ele poderia interpretar aquela atitude de amor, de amizade, como uma afronta e piorar a situação. Porque o que é maligno interpreta todo ato de Deus, de bondade, como malignidade. Todo maligno opera na fonte do que é maligno. Todo negativo, todo adúltero recebe um presente de uma mulher achando que ela quer copular com ele. Essa mulher está tão em cima de mim. Um sorriso, ela está me dando mole. Um aperto de mão demorado. Opa, vai coçar minha mão? É o maligno. E ele ali, a mente dele pervertida. Ele é um sexopata. É um ninfomaníaco. A leitura dele é conforme o óculos que ele usa. Se é escuro o óculos, tudo é escuro. Se é azul, tudo é azul. É a cosmovisão. Ele passa a ver tudo a partir daquilo que ele é. E aí está a desgraça de muita gente que não vê com os olhos de Deus. Não há aquilo que foi dito pelo irmão Adelso. Não há o revestimento de Cristo. Existe apenas o seu vestimento maligno de velho homem. E quando nós não nos vestimos de Cristo, não somos um Cristo. E se as trevas que há em nós, a luz, são trevas, quão grandes são essas trevas? Ou seja, se é hipocrisia, se é mentira, se é engano, se é convencimento, essa luz que eu acho que é luz, mas que não é real, porque não é dada por Deus, não é de Deus, é uma que eu assumi e criei uma realidade daquilo que eu fundei, uma igreja, um evangelho, uma ideologia, uma filosofia, e levei outras pessoas a viver como eu vivo e a pensar como eu penso. E aí, meu irmão, foi a viagem mais longa. Como ele disse em suas palavras, a viagem mais longa naquele dia. Como disse aquela frase célebre que eu sempre estou fortalecendo durante esses 30 anos que eu prego, 32, 33 anos que eu prego o evangelho, 33 anos. A frase célebre do secretário-geral das Nações Unidas na década de 70, Doc Ramskovitz, ele disse: os homens criaram naves espaciais para conquistar a Via Láctea, para ir à Lua, 30, 40, 100 mil quilômetros. Apolo 1, Apolo 11, deram nome às naves para devasar o espaço sideral. O homem criou submarinos atômicos para perscrutar as plagas oceânicas. E não consegue, porque as fossas marianas o homem só vai até no máximo 5 quilômetros. Lá tem 100 quilômetros de fundura, onde estão os seres caídos, que estão aparecendo, que eles chamam de discos voadores para enganar. Os espíritos de rãs que conduzirão os homens, os aliens, que está lá em Apocalipse. Os homens criaram submarinos para devasar as plagas oceânicas. Porém, vos digo que a viagem mais longa que um homem pode fazer não é ao espaço sideral ou às plagas oceânicas das fossas marinhas. A viagem mais longa que o homem pode fazer é a viagem para dentro de si mesmo. Aí você vai encontrar toda a desgraça.
O apóstolo Pedro, na sua epístola, chega a dizer: esses são homens inverterados, que não se convertem, são como ondas furiosas que sobem quando baixa. Quando eu estava lá no sul da Bahia e eu ia 5h30, 6 horas da manhã para a praia, eu gostava de chegar cedo na praia para ver o sol batendo naquela finura da água, aquela areia branca, extensa do litoral. E às vezes tinha chovido 3, 4, 5 dias, aí já estava, poxa, esquiou, o sol lindo, bonito, e aí está ali aquele mar azul, mas ali vinha muitas taboas, muitas baronesas do rio Cachoeira, cortando todo o sul da Bahia, e chegava e desembocava lá na Ilha do Pontal, e aquela praia que eu ia, as praias estavam todas contaminadas, mas ninguém via. Mas quando vinha a onda do mar e batia, tudo subia aqui das cascas de baronesa, toda imundície, toda sujeira. Aparentemente tudo muito belo. Pedro viu isso. São como ondas do mar furiosas que revelam o seu oculto quando baixa, tudo ali de baixo. Quando eu me debruço sobre o vaso, o oleiro, o barro, ele se debruça tirando todas as imperfeições. Quando eu, de forma particular, na filosofia socrática, o conhece-te a ti mesmo, também de Confúcio, essa frase que estava lá no portal de Delfos, na entrada da Grécia, na entrada estava lá: conhece-te a ti mesmo. Não é sobre o outro, meu filho. Sempre que eu diagnostico uma desgraça de 1 quilo em alguém, acredite se quiser, existe 1 tonelada na tua alma. Aquele problema do outro é um cisco diante do farisaísmo, muitas vezes, de pedra em nossos olhos. Por isso que quem está em Cristo a nada julga, porque Cristo não julga e Ele também não vai julgar. A nada condena, porque existe um que é dono de tudo e dono de todos. Tudo é por Ele e para Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o Deus invisível, mas real. Eu posso estar no 10º degrau e aquele irmão está no 8º, no 5º, no 3º, mas todos estão na ordem e na contagem progressiva para atingir a estrutura de varão perfeito que é Cristo Jesus. Então a competição não é entre nós, não é entre fulano, cicrano, beltrano. Paulo olha para a igreja de Corinto e diz: olha, se entre vocês um briga com o outro, vocês estão se mordendo uns aos outros, vocês já estão derrotados. O demônio nem precisa entrar na jogada aí. É natureza ruim com natureza ruim. O papel de Deus é quebrar, que nem arroz de terceira. Não vai prestar. O profeta Isaías: lembrai da rocha que você foi tirado, vem lá e tira aquele barro. O barro vem com grânulos de quartzo. Quando eu era menino, eu gostava de fazer obra de arte. Eu ia buscar o barro cinza. Em uma das propriedades da minha família tinha um barro cinza. E eu ia lá, pegava o barro cinza de porcelana e ficava fazendo cacau, fazia várias artes, botava no fogo para queimar. E quando estava bem assado, cozido, aqueles cacau porta-caneta, cinzeiro, e aí quando queimava, porque tem muito vaso de barro bonito, mas está cru ainda, tá? Tem que ir para o fogo mesmo. E quando botava no fogo, que cozinhava aquele barro, que eu ia lá ver, rachava. Às vezes dava uns rachos. Quando eu ia ver o racho, que eu ia ver um grânulo de quartzo. Aquela pedrinha que parece uma bolinha mínima que interrompeu a liga de um barro com o outro. Tem algo que está impedindo a liga sua com Cristo, filho. Então existe um processo que eu e Tema teve lá na olaria, lá em Maragogi Pinho, e lá o cara amassa o barro.
depois peneira o barro, depois bota na água, amassa de novo, depois bota para secar, até tirar as impurezas. Isso é um processo muito difícil, grande, terrível, de amassamento. E quais as características que você sabe? Esse para o próximo. Jesus olhou e disse: veja que você não está longe da vida eterna. Senhor, o que eu vou fazer para dar vida eterna? Conhece os mandamentos? Sim, qual? Faz isso e viverá. Ele olhou para o intérprete da lei e disse: veja que você não está longe, distante da vida eterna. Há uma característica, há um olhar de pureza, há um comportamento de uma criança que se deixa se revelar o que é. Há uma ingenuidade detectada, há uma ignorância detectada, há uma incipiência detectada. E eu consigo detectar o que é maldade, o que é ingenuidade, o que é incipiência, o que é falta de conhecimento, o que é astúcia. Quando as Escrituras nos diz: sede criança na malícia, mas astúcia no entendimento, maduro no entendimento. E aí você vai observando as características. Qual é a característica? Eu quero estar perto de Deus, eu quero estar perto do meu irmão. Mas o irmão errou comigo, eu não quero saber mais de miséria de crente. Quando terminar aqui a comunhão do Paz do Senhor, eu vou embora. Eu não quero muito envolvimento. Esse cara fez falso comigo um dia. É aquela pessoa seca, sempre na defensiva. Ó. Eu já apanhei demais, tu já apanhou o quê? Tem que apanhar mais 1 milhão que eu peguei. Que aqui é casa de que quem quer ir para o céu é apanhando. Tem alguns irmãos que olham para mim e falam: pastor, eu estou passando uma luta de novo, eu não aguento mais. Eu digo: não sabe o que é? Quantos anos tem? 10 anos. Quanta vez é isso? Pegou dinheiro emprestado de novo. Eu emprestei, já é a 10ª vez. Aí, ó, eu vou lá em casa todo Natal. Abraço, manhinha, pai. Quando eu menos espero, tá todo mundo picando cacete em mim. Você vai continuar picando você. Chico Picadinho vai continuar picando você. No dia que você chegar, sentar na mesa e alguém olhar para você e lhe constranger e dizer: você sentou na mesa aqui, né? Todo Natal você vem aqui em casa, rapaz, come meu peru. Tu nunca trouxe nem sequer um Chester. Naquele momento seu estômago vai empacar. Mas você vai baixar a cabeça e dizer: é verdade mesmo, ele está certo. Eu tenho só me servido a vida toda. Eu não tenho sido um ponto de apoio para um irmão. Porque se o cara chega e diz: ei, você é homossexual, sua mãe, se você é um filho da... Você vai parar e vai pensar: bem, minha mãe nunca traiu meu pai. Então o que esse rapaz está dizendo de mim não tem sentido. Mas aí você vai parar e pensar: realmente, minha mãe é uma meretriz, ela tem eu sai de madrugada. Não tenho que ficar ofendido com o que ele me disse, porque é verdade. Se alguém chega e fala uma palavra que vai ferir seu gênero de masculinidade: fulano, você é aquele animal, viado. Bom, eu não tenho esse costume. Eu não copulo, eu tenho minha mulher e tal. Então isso não me ofende. Quando você estiver em Cristo e alguém disser que você expulsa demônio em nome de Beelzebul, isso não vai lhe ofender, porque você não é medíocre com aqueles que são medíocres. Mas quando você está na mesma frequência, tudo vai te ofender, porque o Evangelho ainda não destruiu o seu alter ego. O que é o alter ego? Aquela imagem de que você é o poderoso profeta pentecostal, que o seu paletó e a sua gravata derruba demônios, que a sua polpa no cabelo é um sinônimo de santidade. Enquanto o seu alter ego da novela de Jeanette Claire estiver formatado, enquanto você não abrir a boca e dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, vai todo dia você... Tem crente aqui que está há 10 anos na 4ª série.
A filha de Jurandir ali com 9 anos de idade nasceu, foi para o primário e alcançou você ainda na 4ª série. Repeteco, é aquele cara grandão que já está na 4ª vez repetindo a 4ª série, altão com 15, 14 anos, e lá na frente aquelas criancinhas tudo ainda entrando de merenda. Quem é esse daí? É o João Grandão. Ele tem um déficit. Ou se não tem um déficit, ele gostou da 4ª série, se apaixonou pela 4ª série e não quer ir para a 5ª, ele quer continuar no ABC e desenhando. E um dia perguntaram para ele: o que é que acontece? Isso aqui é uma parábola. O que é que está acontecendo? Eu gosto tanto da 4ª série, eu gosto da senhora professora. Eu nunca quis dizer para a senhora, me apaixonei, eu não quero ir para a sala de Dona Cotinha, não. Lá é 5ª série, por isso que eu gosto dessas coisas. Menino! Repeteco, por isso que essas coisas acontecem com você, porque você não pulou para o degrau de cima, então tem que ficar aí, entendeu? Vai ser traído por Judas e vai ter tantas outras coisas negado por Pedro, até você. A prova de Judas não foi para Jesus. Jesus tirou tudo aquilo de letra, chamou até o cara de amigo, porque para Jesus o inimigo é um amigo. Em que sentido? Do que eu tenho para dar. O que é que eu dou para o inimigo? Uma facada? Um bolo envenenado com 1000 gatos? É isso que você dá para o inimigo? Não. Para o inimigo a gente combate o mal com o bem. Porque eu sou da luz. A não ser que você seja um evangélico aí, né? O evangélico é outra coisa. Aí eu não posso dizer nada. Mas em Cristo somos nova criatura. E quais são as características desta comunhão? Adelso, oh meu irmão, irmãos, para aí. Quem precisa do eu me perdoe é pobre e não sabe. Eu já lhe perdoei, meu irmão. Nosso amor está acima disso tudo. Não tem. Não, se eu tenho que tratar alguma coisa com você para colocar em ordem, até para exortar e dizer. Eu vou levar lá na casa de Adelso um pão. Toma aqui um pão, Adelso. O intuito não é só o pão, é de demonstrar o amor e a comunhão. O pão é apenas um elemento. A mesa é de madeira, não importa. É uma porta uma porta aqui que eu fiz uma mesa, ninguém sabe que é uma porta, está sabendo agora. Mas não tem nenhum valor se for de ouro, se for de cristal. O importante é quem vai sentar e o que vai acontecer nela. Se é uma sardinha ou se é um salmão, não importa. Pode ser o salmão da desgraça, ou pode ser uma cavalinha, uma sardinha, uma piaba do amor. Então não foi a piaba, não foi o salmão, foi o que aconteceu. Então cuidado com os ágapes contaminados. Cuidado com as raízes de amargura. Cuidado com sua evolução. Olha para dentro. Vira-se ao avesso. E seja em Cristo uma nova criatura. 10h30, se coloque de pé. Quero orar pela sua vida. Põe a mão sobre o seu coração.